Então, assim, ó, o que que eu vou mostrar para vocês aqui? Aqui está aparecendo o cérebro, a glândula suprarrenal acima do rim. Então, eu vou descrever um pouco sobre estresse, tá? O que que acontece? Eu já falei alguma coisa sobre as emoções, sobre a nossa mente, e agora a gente vai falar sobre alguns distúrbios que acontecem, se não diretamente das emoções, mas que afetam as nossas emoções. Primeira coisa que eu vou falar aqui sobre o estresse, né? Eu falei para vocês que o estresse é uma reação fisiológica, ou seja, normal, do nosso organismo a algo que o sistema nervoso entende como agressivo ao corpo. O hipotálamo é essa partezinha aqui, ó, bem pequena que tem aqui, bem no centro do cérebro, né? É bem pequeno, mas é composto por vários núcleos. E é ele que recebe todas as informações, tanto externas quanto do nosso organismo. E ele vai avaliar se isso é agressivo ou não. Então, o estresse é uma reação fisiológica do organismo, tá? Quando o estresse patológico, ou seja, quando se torna prejudicial ao organismo, então ele leva a um estado de depressão ou ansiedade. E aí promove respostas emocionais que trazem efeitos negativos crônicos, tá? Então, quando a gente, primeiro eu vou falar do estresse fisiológico natural, e depois, quando isso se torna aumentado ou crônico, crônico quer dizer por muito tempo, a gente fala em agudo, é algo que acontece em poucos minutos, em pouco tempo, e crônico é dias, meses, certo? Então, vejam, aqui o hipotálamo, ele desencadeia, quando ele recebe uma situação que ele entende como agressiva, seja essa agressão provocada externamente, né, por nossos sentidos, através dos nossos sentidos, ou através das emoções, né, algo interno, através do nosso organismo mesmo. Então, ele aciona o mecanismo nervoso. O mecanismo nervoso, ele é pelo sistema nervoso simpático, tá? Sistema nervoso simpático. Então, ele aciona neurotransmissores, noradrenalina e adrenalina. Vamos ver se aparece aqui no próximo slide. Está, ó. Estresse é um conjunto de respostas orgânicas, psicológicas e comportamentais a um agente externo, aqui tem um exemplo de um som, né? Ou interno, emocional, é considerado agressivo. Então, reações que o organismo utiliza através do sistema nervoso, chamado autonômico, ele independe da nossa vontade e libera neurotransmissores, como noradrenalina, tá? E, através da glândula pituitária ou hipófise, ele ativa hormônios, tá? Então, tem aqui o hormônio liberador de corticotrofina e a corticotrofina. E no final disso, é liberar dois hormônios, cortisol e adrenalina. Ok? A maneira como lidamos com o estresse pode aumentar ou diminuir essas reações provocadas, né? Por esses hormônios, tá? O CRH é um hormônio liberado no hipotálamo e o cortisol é pela glândula suprarrenal. Então, vou voltar aqui, ó. Então, o hipotálamo comanda, ó, através de hormônios, até a suprarrenal, a glândula suprarrenal ou glândula adrenal, e ela é que libera o cortisol. Então, é para frente aqui. Cortisol e adrenalina são os hormônios, então, que atuam, né?
liberando glicose nos tecidos, mais sangue para os músculos, aumentam a pressão arterial, né? Prepara o corpo, então, para lutar ou para se defender dessa agressão. E quando está aumentado o cortisol, por exemplo, ele pode deprimir o sistema imunológico, diminui a capacidade de combater a doença. Tá? Então, essa é a ação normal do organismo. Quando esses hormônios estiverem muito aumentados, então eles desencadeiam, pode desencadear, por exemplo, ansiedade e depressão. Tá? Isso nós vamos ver mais no final. Esses são os hormônios do estresse, tá? O CRH quer dizer hormônio liberador de corticotrofina, é liberado pelo hipotálamo. O ACTH é a corticotrofina, liberada pela hipófise. E essa corticotrofina, então, estimula a glândula suprarrenal, tá? Libera o cortisol, esse é o hormônio circulante, que atua nos nossos órgãos, e a adrenalina também. Nós vimos que a noradrenalina e a adrenalina, eles estimulam as emoções, né? Através da amígdala, que é o botão de disparo da emoção. Nós temos um outro slide, ó. Aqui está o hipotálamo. Deixa eu só ver uma mensagem que chegou aqui para ver se ligar a câmera, né? Mas agora, no momento, não dá para ligar a câmera. Agora eu estou olhando aqui no meu celular, porque às vezes vem uma mensagem por aqui. Então, voltando aqui, ó. Aqui está o hipotálamo. Eu estou colocando uma flechinha aqui, ó, para vocês verem. E aqui está a hipófise, a principal glândula do organismo, logo abaixo do hipotálamo. Então, o hipotálamo manda um hormônio para a hipófise e a hipófise um hormônio para a glândula suprarrenal. Aqui está a glândula suprarrenal. Essa parte externa é chamada córtex, que forma o cortisol, e essa parte interna é a medula adrenal, que libera adrenalina. O que o cortisol faz? Ele, quando está muito aumentado, ele inibe, né, os órgãos que formam a nossa imunidade, tanto por substâncias como por células, né? Então, ele pode inibir o sistema imunológico e essa parte aqui, ó, o neurônio também estimula o sistema nervoso simpático, estimula a medula suprarrenal para liberar adrenalina e noradrenalina, tá? Aqui, ó, logo abaixo do hipotálamo, no tronco cerebral, existem sistemas modulatórios, ou seja, núcleos, que também recebem influência externa e estimulam muitas partes do nosso sistema nervoso. E esses liberam neurotransmissores. E aqui nós vemos, ó, que o hormônio liberado do hipotálamo pode estimular esses núcleos, e esses liberam noradrenalina. E esses núcleos podem também estimular o sistema nervoso. As células imunológicas também formam alguns hormônios chamados citocinas, que podem estimular esse eixo, tá? Então, o que controla esses neurotransmissores, esses hormônios no estresse, chamam-se eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, tá? Então, são liberados os neurotransmissores noradrenalina e os hormônios adrenalina e cortisol. Então, vamos falar um pouquinho desses núcleos, tá? Chamados de sistemas modulatórios difusos do nosso encéfalo. Fisiologicamente, eles desempenham funções regulatórias, né? Sobre o córtex cerebral, que é a parte mais externa, influenciam a memória, o humor, a motivação, o ciclo sono-vigília e o estado metabólico cerebral. Toda vez que eles estão descontrolados,
eles vão provocar aí distúrbios, né? Distúrbios de humor, distúrbios no sono e no estado metabólico, tá? Eles também desempenham função na medula espinhal, influenciando os movimentos do corpo. E a maior parte desses sistemas, que são formados por núcleos, estão no tronco cerebral, como eu mostrei aqui. Vou voltar aqui, ó. Esse é o tronco cerebral, tá? Chamado de mesencéfalo, o ponte e o bulbo. Os neurotransmissores liberados nesses núcleos, chamados de sistema modulatório, eles são liberados fora das células e podem influenciar, assim, então, muitas partes do sistema nervoso, tá? Para quem não assistiu a primeira palestra que eu dei, né? Esse aqui são neurônios, tá? O que acontece no nosso sistema nervoso é isso: um neurônio passa a informação para outro neurônio. Dos dois lados aqui, tanto A e B, são neurônios passando informações para outros neurônios. A parte de baixo aqui é outro neurônio, tá? Então, o que viaja por um neurônio é um estímulo elétrico, é uma diferença elétrica entre o interior e o exterior da célula. É como se fosse uma faísca elétrica que vai passando pela célula. Para ele se comunicar com outra célula, tem que liberar uma substância química, que é chamada neurotransmissor. E esse neurotransmissor vai provocar uma diferença elétrica na próxima célula e vai disparar de novo um outro impulso elétrico que vai percorrer o neurônio. Quando isso, essa distância aqui, ou essa região, né? Essa região entre um neurônio e outro é chamada de sinapses. Nós vamos falar aqui em sinapses e neurotransmissores. Então, o neurotransmissor é a substância liberada entre um neurônio e o outro, e a sinapse é essa região onde ocorre essa passagem do neurotransmissor. Quando um neurotransmissor forma um impulso elétrico no próximo neurônio, na próxima célula, então essa mensagem segue em frente. Quando a gente fala em que foi inibido uma função, é porque esse neurotransmissor impediu a passagem de um estímulo elétrico entre um neurônio e outro. Então, vamos começar a falar, então, onde se origina esses distúrbios, tá? Um desses núcleos aqui, ó, ele libera noradrenalina. Se vocês estiverem observando essa figura, então o cérebro aqui está separado bem na metade de cima para baixo. Está aparecendo aqui o hemisfério direito do cérebro. Só para mostrar aqui, ó, esse núcleo chamado locus coeruleus. E essas flechinhas em vermelho é neurônios que ele envia para todas as partes do cérebro. O córtex pré-frontal, que é a nossa mente e a razão, e aqui o nosso sistema límbico, que está bem no meio, né, que é onde é gerado as nossas emoções, tá? Então, esse núcleo está localizado na ponta, o neurotransmissor noradrenalina, para todas as partes do sistema nervoso. E esse núcleo faz parte do sistema chamado sistema ascendente ativador, que é o que controla o nosso sono, tá? Então, quais são as funções desses núcleos aí? Regulação da atenção, do ciclo sono-vigília, estimula o aprendizado, está relacionado à memória, tá? Pode produzir ansiedade, está relacionado à dor, pode produzir analgesia, quer dizer, diminuição da dor, influencia o nosso humor, pode provocar euforia, né? E também atua no metabolismo cerebral, tá? Esse núcleo, ou esses núcleos, que são dois núcleos, é fortemente ativado por estímulos sensoriais novos e inesperados. No jovem, por exemplo, ele é muito acionado, né? Porque o jovem gosta de
de experimentar situações novas, né? Então, estimula esse núcleo, libera noradrenalina, estimula as emoções. Então, o jovem gosta muito de falar em adrenalina, né? É justamente esse núcleo aqui que é estimulado, tá? Drogas como anfetaminas, né? O êxtase é uma anfetamina, por exemplo, e a cocaína, eles têm atuação justamente nesses núcleos, né? Aumentam essa atividade aí e estimulam uma parte do sistema das emoções, que é o sistema límbico, que se chama centro de recompensa. Sempre que estimula esse centro de recompensa, causa prazer, então as pessoas tendem a, a repetir esta situação. Toda vez que o centro de recompensa for estimulado, que dá prazer, e a pessoa continua repetindo essa atividade, quando isso foge ao controle quando foge ao controle da razão, né, do córtex pré-frontal, da mente, isso aí vira vício, tá? Então, esse é o sistema chamado noradrenérgico, que estimula e atua em todo o sistema nervoso, tá? Liberando noradrenalina. Continuando aqui, né, sobre esse sistema, esse aumento na liberação de noradrenalina resulta em aumento do humor e do prazer. E contribui ainda mais para o potencial de abuso dessas drogas, né? Essas drogas dão prazer, é o que é um dos efeitos dela, né? Essa é a depressão que ocorre quando os níveis dessas substâncias diminuem muito no sangue. Então, nós vamos ver que numa dessas disfunções, né, ela pode dar tanto depressão, como pode dar euforia, né? A transmissão estimulação desses núcleos, né, tanto na periferia como no sistema nervoso central, resulta em crise hipertensiva, pode dar infarto do miocárdio ou um AVC, além de oscilações acentuadas, né? Como eu falei, pode ser euforia seguida de depressão. É aí que vai causar, né, a disfunção nesse sistema, pode dar depressão ou pode dar euforia. A gente vai falar nisso um pouco mais tarde, tá? Esse é outros núcleos que existem aqui no tronco cerebral. Núcleos da raiva. Também as flechinhas todas, ó, ele tem influência em todas as partes do sistema nervoso, chamado de central, né, que é a medula espinhal e o nosso cérebro. Ele libera, e todos esses neurônios liberam serotonina. Serotonina, ela é produzida aqui nesses núcleos, no cérebro, mas também mesma substância é produzida no intestino, tá? 95% da serotonina do organismo, ela é produzida no intestino. Então, são 9 núcleos, chamados núcleos da raiva, que liberam serotonina, né? E isso, então, vai para o sistema límbico, nossas emoções, vai para o cérebro, vai para o cerebelo, que controla nossos movimentos, e também vai para a medula espinhal. Então, quais são as funções fisiológicas desses núcleos? O controle do ciclo sono-vigília, influencia o humor, o apetite, os ritmos circadianos, que são aqueles ritmos que, claro, a claridade e a noite, por exemplo, né? Controla o sono-vigília, é um ritmo circadiano. Os ritmos hormonais, onde aumenta e diminui durante o dia ou durante o mês, são todos ciclos circadianos. Regulam também a atividade sexual e certos tipos de comportamento emocional, né? Quando ocorre disfunção nesses núcleos, pode ocorrer depressão, bulimia, que é o comer em demasia, né, e depois vomitar para tirar o alimento, anorexia, que é falta de apetite e não come mais, agressividade, tudo isso, então, pode ser causado por disfunção nesses núcleos, tá?
Drogas, né, como LSD e o êxtase, que é uma anfetamina, imitam os efeitos desse sistema. Então, muitas pessoas acabam utilizando isso, né, porque aumenta o seu humor e pode reduzir o apetite, né? Então, essas drogas atuam aí nesses núcleos. Distúrbios nesse sistema, como eu falei antes, né, pode levar a depressão, bulimia, anorexia e agressividade. E é o local de ação chamadas antidepressivas, como a fluoxetina ou Prozac. Então, essas substâncias fazem aumentar a ação da serotonina em vários locais do cérebro, né? E muitas pessoas usam para diminuir a vontade de comer doce, por exemplo. Tá? Usam a fluoxetina ou o Prozac. Outros núcleos aqui, ó. E aqui, quando eu lembro que ontem me pediram para falar sobre o Alzheimer. O Alzheimer, justamente, é uma deficiência aqui, ó, desse núcleo chamado substância negra. Olhando ao microscópio, essas células ficam escuras, por isso chamaram essa região de substância negra. Aqui no mesencéfalo, né, abaixo do hipotálamo. Então, ela também envia neurônios aqui para o sistema límbico, né, que controla as nossas emoções, e enviam neurônios aqui para o córtex pré-frontal, ó, tá, influenciando a nossa mente. Então, o Alzheimer não, a doença de Parkinson é justamente quando essa região aqui foi destruída, ou os neurônios que influenciam outras partes do cérebro e liberam dopamina. Por isso que esse chama-se um sistema dopaminérgico. E, então, a diminuição da dopamina leva ao Parkinson. Tá? Que outras funções tem, então, esse sistema dopaminérgico, que é formado pela substância negra e outro núcleo chamado área tegmentar ventral, né? Eles secretam dopamina no núcleo accumbens, no córtex pré-frontal, no sistema límbico e nos núcleos da base. Quais são as funções fisiológicas desses núcleos que liberam dopamina? Sistema de recompensa que eu falei para você, sempre que for estimulado e liberado dopamina, nesse sistema de recompensa, que é formado pelo núcleo septal e o núcleo accumbens, isso causa prazer, tá? Dá prazer, motivação no comportamento, e essa área tegmentar ventral, quando ela é estimulada, ela é responsável pelo amor, pelos sentimentos, né? De amor, de compaixão. Então, é essa região aqui, chamada área tegmentar ventral, que é responsável por esse sentimento. Essa dopamina, ou esse sistema aí, quando ele está desregulado e aumenta muito a liberação de dopamina, como estimula o córtex pré-frontal, pode causar esquizofrenia, né, que é a loucura, né, um dos tipos de loucura. E níveis diminuídos de dopamina causa chamado déficit de atenção, tá? Então, esses níveis, tanto aumentados como diminuídos, causam doenças ou distúrbios, né? Esse distúrbio de atenção, por exemplo, é causado por nível diminuído de dopamina. E, normalmente, utilizam-se uma substância chamada Ritalina, né? Uma medicação, né? Chamada Ritalina para tratar o déficit de atenção, porque aumenta a liberação de dopamina. Drogas também psicoativas, né? Como heroína, nicotina, cocaína, anfetaminas e álcool, atuam justamente nesses locais, tá? E causam prazer também, e aí vão levar ao vício, né? Podem levar ao vício. Nós temos justamente como age a cocaína e a anfetamina e algumas fármacos também utilizados, né?
Os fármacos, eles causam seu efeito, eles são usados, assim, em doses reguladas, né? E as drogas, a cocaína e a anfetamina, são usadas de forma indiscriminada. Então, o que difere o remédio de uma droga é justamente a dose utilizada, tá? Então, vejam, ó, essas são terminações de neurônios. E aqui estão os neurotransmissores, ó, noradrenalina e dopamina. E esses neurotransmissores são liberados nas sinapses, mas logo eles são recaptados, né? Aqui tem, acho que em azulzinho, né? É uma proteína que coloca de volta o neurotransmissor para dentro do neurônio. Então, eles agem e rapidamente são colocados de volta para o neurônio ou são degradados por enzimas. O que acontece quando usa-se drogas, por exemplo, como cocaína ou anfetamina, que é o êxtase? Eles acabam agindo nessas proteínas que colocam de volta o neurotransmissor para dentro do neurônio. E eles inibem essas proteínas. Então, o neurotransmissor não é recaptado, não é colocado de volta. E aí ele fica indiscriminadamente liberado na sinapse. Então, a sua ação é aumentada. E por isso que causa o vício, tá? E os fármacos utilizados, eles estão utilizados numa dose bem menor, então deixa mais tempo também a noradrenalina e a dopamina agindo, e assim melhoram os distúrbios. Outros núcleos aqui, quando vocês falaram, pediram para falar sobre Alzheimer, né? O Alzheimer é justamente uma, uma degeneração desse núcleo chamado de núcleo basal de Meynert. Está aqui, bem no centro do cérebro, né? E esse sistema libera acetilcolina em várias partes do cérebro. E quando a acetilcolina, né, esses núcleos estão desregulados, liberando menos ou mais desses neurotransmissores, eles causam distúrbios. E a degeneração é justamente o mal de Alzheimer, tá? Então, ele como não tem mais acetilcolina, o neurotransmissor, então, várias partes do nosso sistema nervoso vão deixar de funcionar e vão causando os efeitos, né, do Alzheimer, tá? Então, ó, fisiologicamente, esses núcleos, formados pelos núcleos septais, núcleo de Meynert, que liberam acetilcolina, eles liberam acetilcolina, por exemplo, no hipocampo, que é responsável pela memória. O hipocampo é um núcleo que transforma a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Então, a perda da memória é justamente problema aqui no hipocampo, né? Então, ó, regulam o ciclo sono-vigília e influencia o aprendizado e a memória. Essa é a função desses núcleos. No caso do Alzheimer, né, esse núcleo ou esses neurônios são degenerados, então eles afetam o aprendizado e a memória, né? Então, está escrito aqui, ó, distúrbio desse sistema provoca a doença de Alzheimer. Outros núcleos também que liberam acetilcolina regula a excitabilidade dos núcleos sensoriais. Esses núcleos sensoriais são aqueles núcleos que recebem a influência do meio ambiente. Muito bem, vamos começar a falar então em distúrbios, né? Nesses distúrbios, justamente eu mostrei aí quais são os núcleos que estão envolvidos nesses distúrbios, né? Muitos desses distúrbios são chamados de distúrbios de humor, ou doenças psicoativas, tá? Ou doenças emocionais, tá bom? Então, eu vou falar alguma coisa disso, depois vocês podem perguntar no final, e aquilo que eu puder ajudar, né? Eu leio também algumas coisas a respeito, então eu posso dizer alguma coisa, tá? Mas não sou médico,
né, nem psiquiatra, né, para falar assim com maior autoridade sobre o assunto, né. Então, a depressão, né, são sentimentos de que não se tem mais controle sobre o próprio estado emocional. Pode ocorrer de repente, sem uma causa externa óbvia, e pode ter causas também fisiológicas e emocionais, como eu falei para vocês, né? Destruição ou funcionamento exacerbado, né? Geralmente, os hormônios cortisol, por exemplo, quando está muito nível muito alto no organismo, ele pode desencadear isso aí, né? Se não for tratada, a depressão pode durar de 4 meses a 12 meses, né? Sintomas, né, da depressão: humor deprimido, diminuição do prazer nas atividades, perda ou aumento do apetite, insônia ou hipersonia, dormir demais, fadiga, sentimentos de inutilidade e culpa, dificuldade de concentração, pensamentos recorrentes sobre morte. Tá? Esse é alguns sintomas da depressão, né? Algumas causas: um trauma na infância, por exemplo, um trauma precoce, né, deixa o adulto vulnerável à depressão. Esses traumas, geralmente traumas emocionais fortes, tá? Hiperatividade no eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Aquele primeiro circuito que eu mostrei para vocês, tá? Do estresse, né? Então, essa hiperatividade nesse eixo que libera o cortisol é uma das causas da depressão. Transtorno bipolar, chamado antes de maníaco depressivo, né? Consiste em episódios repetidos de mania ou episódios mistos de mania e depressão. O que é os sintomas de mania, né? É um humor anormal elevado, expansiva ou irritável, né? Uma sensação de grandiosidade, diminui a necessidade do sono, a pessoa fica mais falante do que de costume, né? Fica distraída, aumento nas atividades na escola, ou no trabalho, ou na atividade sexual, ou social. Isso são sintomas de mania, né? Esse transtorno bipolar, geralmente, dá um período de mania e depois o indivíduo entra em depressão. Causas disso: defeito nos desses sistemas que eu mostrei para vocês, ó, da noradrenalina e ou da serotonina. Pode haver uma predisposição genética, pode ser abuso ou negligência na infância, por exemplo, né, que regulam a expressão gênica para o cortisol, e um trauma na infância pode gerar esses sintomas depois no adulto, né? E a hiperatividade do eixo que eu falei para vocês, né, que aumenta o cortisol e o hormônio liberador de corticotropina cerebral. Existem alguns tratamentos, podem ser tratamentos naturais ou tratamentos com outros tipos outros tipos de tratamentos, né? Um deles é a eletroconvulsoterapia, ou seja, descarga elétrica no cérebro, no lobo temporal do cérebro, é um dos tratamentos. A psicoterapia, né, que é ajudar a lidar com o trauma, e outra é a administração de uma substância chamada lítio. Isso é um dos tratamentos utilizados, e não os tratamentos naturais, tá? Usa-se antidepressivos, né, como antidepressivos tricíclicos, que bloqueia a recaptação de noradrenalina e serotonina. Aqui, ó, essa é a atuação de fármacos chamados tricíclicos, tá? Ó, tipo imipramina. Como é que eles agem? Eles agem justamente naquelas proteínas que eu falei para vocês que estão nos neurônios, que trazem de volta os neurotransmissores. Recaptam a noradrenalina
e a serotonina. Então, esses tricíclicos, eles também inibem essas. Então, deixam mais tempo os neurotransmissores agindo nos locais do cérebro. Semelhante às drogas psicoativas, mas as drogas não têm dose, né? Elas são usadas em doses elevadas, enquanto que os remédios são usados em doses menores, né? Reguladas. A fluoxetina inibe só a recaptação de serotonina, enquanto que os triciclos inibem a recaptação tanto da noradrenalina como da serotonina. Existem substâncias que são inibidores das enzimas, né? As enzimas que degradam, ou seja, que separam a molécula de noradrenalina e serotonina. Então, naturalmente, existem essas enzimas que degradam esses neurotransmissores. Então, alguns fármacos inibem essas enzimas, então deixa mais tempo também, né, agindo a noradrenalina e a serotonina. A fluoxetina, né, como eu mostrei para vocês, né, outras substâncias como reboxetina e fenilzina. Então, são fármacos que atuam ali, ou inibindo as enzimas, ou inibindo a recaptação, as proteínas que recaptam esses neurotransmissores, tá? Essa é uma maneira de usar. Eu falei que essas doenças também são chamadas de psicossomáticas, né? Já que existe uma relação íntima entre todas as partes do corpo e o sistema nervoso. O sistema nervoso influencia o corpo e o corpo influencia o sistema nervoso, né? Imaginação positiva da realidade ou a imaginação pessimista da realidade pode aumentar os efeitos, né, desses hormônios que eu falei, cortisol, hormônio liberador de corticotrofina. O aumento crônico, por exemplo, né, do sistema do cortisol é imunossupressor, ou seja, ele inibe o sistema imune. E aí nós ficamos sujeitos a doenças. E esse é o aumento crônico, tá? E o aumento agudo desses hormônios produz hiperatividade imunológica, ou seja, desencadeia aí desencadeia distúrbios como aqueles me fugiu aqui da memória, alergias, tá? Alergias. O aumento agudo do cortisol desse sistema de corticotrofina produz hiperatividade imunológica, como as alergias, por exemplo, tá? Agora, transtornos de ansiedade. O pânico, por exemplo, né? É um transtorno de ansiedade, também relacionado às emoções. Medo de estar morrendo ou enlouquecendo. É o pânico, né? Ele pode estar em uma situação que ele fica com medo, né, de várias coisas. Inicia após a adolescência e cessa antes dos 50 anos. Quais são os sintomas do pânico? A palpitação, a sudorese, o tremor, a falta de ar, dores no peito, náusea, tontura, formigamento, calorões. Então, isso é um sintoma dessa doença do pânico, geralmente causada também por esse eixo, né, do cortisol, da suprarrenal, do hipotálamo, da hipófise, causa doença do pânico. Um outro tipo de transtorno de ansiedade é agorafobia, é o medo de locais onde fica difícil escapar, né? No elevador, no avião, no carro, lugares fechados ou na multidão. Tá? Então, esse é um transtorno de ansiedade também, ocasionado por esse sistema do estresse aí, né? Transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC. As obsessões são impulsos recorrentes que se impõem e são inapropriados, provocam ansiedade.
Então, o indivíduo fica com a obsessão de estar contaminado com germes ou com fluidos corporais, obsessão de causar mal a alguém, impulsos violentos, físicos ou sexuais, são exemplos de obsessões, tá? E a compulsão são comportamentos repetitivos, realizados para diminuir a ansiedade ocasionada ou associada à obsessão. Então, exemplo, lavar várias vezes a mão, conferir para ter certeza se alguma coisa está fora de lugar ou não está fechado. Esse é um tipo de compulsão, tá? Geralmente aparece no início da idade adulta. Quais são as causas? Pode ser genética, né? Uma predisposição genética que vem dos avós, dos pais, por exemplo, né? Dos parentes. Eventos considerados estressantes e ocorre uma resposta inadequada ao estresse. Então, novamente, aquele primeiro círculo que eu mostrei para vocês lá do estresse, quando ele está a um distúrbio ali, é uma dessas causas do toque. Alguns tratamentos utilizados aí, né, é a psicoterapia e drogas chamadas ansiolíticas, ou seja, que diminuem a ansiedade. Que fármacos são esses, né? Inibidores da recaptação de serotonina, como eu mostrei para vocês ali, a fluoxetina, e substâncias que atuam nos receptores do ácido gama-aminobutírico, chamado receptores GABA. Receptores são aquelas proteínas da membrana das células nervosas que os neurotransmissores têm que se ligar naquele receptor, né? Então, como se o neurotransmissor está diminuído, utiliza-se uma droga que causa o mesmo efeito desse neurotransmissor, tá? E agora, doenças degenerativas ou neurodegenerativas, que pediram para eu falar ontem, né? Então, eu mostrei lá aonde estão esses núcleos, né? O núcleo de Meynert, por exemplo, que libera acetilcolina. Então, quando eles estão degenerados, alguma coisa está provocando ali a degeneração, causa um mal de Alzheimer. Alzheimer é o nome do cientista que descobriu, né, essa doença, ou esse mal. Então, o mal de Alzheimer afeta a memória, o pensamento, a linguagem e o comportamento. Ocorre alterações no cérebro com o acúmulo de placas senis. O que são essas placas senis? São placas formadas por uma proteína chamada beta-amiloide. E além dessas placas, se formam emaranhados de fibras de uma proteína chamada proteína tau. Então, esse acúmulo de placas e esse emaranhado nesses neurônios desses núcleos, né, acaba provocando degeneração desses neurônios e a perda de sinapses entre aqueles núcleos que eu mostrei ali para vocês do sistema de acetilcolina. Tá? Fatores que podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer. Como eu falei para vocês, é muito difícil estudar, né, o sistema nervoso, porque a gente, normalmente os médicos e cientistas só aprendem alguma coisa quando ocorre degeneração dos núcleos. Aí sabe-se que aqueles núcleos são responsáveis por fazer algumas funções, né? Então, não se sabe ainda totalmente a causa e nem a cura para o mal de Alzheimer, né? Mas sabe-se de alguns fatores que podem aumentar o risco para desenvolver a doença de Alzheimer. Normalmente, ocorre em pessoas de idade avançada, pode ocorrer uma predisposição genética, né? Ou seja, a mutação em certos genes. Gene é uma parte do DNA, do núcleo da célula. O DNA tem várias partezinhas que determinam a formação de proteínas no nosso corpo. Então, o gene é aquela parte do DNA que vai levar à formação de uma proteína. Então, mutação em certos genes pode ser passada aos descendentes e pode, então, ser suscetível à doença do Alzheimer. A falta de atividade física é um fator que pode aumentar o risco de desenvolver a doença, né? Fatores como hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo,
pode ser um fator que aumenta o risco, né? A exposição a substâncias tóxicas, a depressão e o traumatismo craniano também são fatores que podem aumentar, tá, o risco do Alzheimer. E por último aqui, foi pedido também falar sobre a doença de Parkinson. Eu mostrei para vocês ali, onde fica a substância negra, né, e seus neurônios. Então, a degeneração da substância negra ou de seus neurônios leva à diminuição da liberação da dopamina no cérebro. E então, causa a doença de Parkinson. Sintomas dessa doença: tremor de repouso nas mãos, rigidez muscular, movimentos lentos nos membros, ausência de movimentos alternados nos braços, perda da expressão facial, o indivíduo já não consegue expressar nem tristeza, nem alegria, nem o sorriso, é difícil, né? O indivíduo fica com a posição do corpo inclinada para frente, ocorre dificuldade para engolir, pode dar depressão, problemas de equilíbrio e deficiência intelectual, né, como amnésia, dificuldade de pensamento e compreensão, pode ocasionar demência, pode provocar dificuldade na fala e incontinência urinária. A doença de Parkinson ainda não tem cura, mas tem alguns tratamentos. Um tratamento utilizado, né, é a eletroestimulação dessa parte do cérebro, e a administração do medicamento chamado L-Dopa. É um precursor, ou seja, existem enzimas no nosso corpo que pega essa substância chamada L-Dopa e transforma em dopamina. Então, pode ser aumentado esse neurotransmissor e pode, então, tratar os sintomas, mas não a cura, né? Causa possíveis desses doenças de Parkinson: substâncias tóxicas, metais pesados, pesticidas. Há alguns estudos que o leite gorduroso, aquele leite mais natural, né? Que o leite, por exemplo, nós não precisamos mais adultos tomar leite, mas muitos ainda tomam leite. E muitas pessoas, esse aumento grande do uso do leite está associado aí à doença de Parkinson. Tá? Agora eu vou diminuir aqui e agora sim eu vou ligar a câmera e vou deixar o tempo para perguntas. São 6h25.